Graças a Deus por esse tempo que Ele nos concedeu com os irmãos. Graças a Deus pela paciência de vocês conosco. É muito bom mesmo estar aqui. A certeza da vontade de Deus tem nos dado alegria e conforto e tem sido para nós instrumento de paz. Eu louvo ao Senhor por estar aqui. Esse primeiro ano, eu acredito que sobressai a paciência e a perseverança de vocês, porque receber um pastor do Nordeste, estranho ao Sudeste, a realidade de vocês, um jeito diferente de falar, uma forma rasgada de pregar. Eu sei que vocês estranham, mas Deus tem me abençoado com a perseverança de vocês. A minha gratidão mais profunda e sincera pela paciência e as orações de vocês em meu favor e em favor da Beth. Muito obrigado. Deus continue a nos abençoar conforme a vontade e o poder dele. Muito obrigado. Por favor, abram as vossas Bíblias em Gênesis 22. Gênesis 22. Estas 2 semanas estivemos ausentes. Uma fomos a Atibaia, conhecer a congregação de Atibaia, estar ali, levar a palavra de Deus, e na outra tivemos na convenção. Nossa gratidão pela igreja que orou, nossa gratidão pelos irmãos que apoiaram o trabalho. Muito obrigado mesmo. Deus seja louvado aqui e seja bendito no meio dos irmãos, tá bom? Gênesis 22, de 1 a 14. Queria fazer a leitura com os irmãos. Eu lerei os pares e os irmãos os ímpares. Tanto está na sua Bíblia como na transparência ali. Mesmo assentados como nós estamos. Gênesis 22 diz assim para nós a palavra do Senhor. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos.
estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Pois Abraão, por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez, por favor. Te somos imensamente gratos, Senhor, pela liberdade que temos de fazer uso da Tua palavra e por ela ser edificado pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, por este momento, por este povo, por este lugar. Muito obrigado. Abençoe-nos agora, Senhor, conforme orou o pastor Maurício, e dê ao nosso coração a Tua palavra e que ela nos alimente, sustente, alegre o coração e direcione os passos. Em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Eu creio que todos vocês já perceberam que as notícias vinculadas na mídia acerca de família são quase unanimemente acerca de atritos, pais contra filhos, filhos contra pai. Temos visto isso com uma frequência assustadora. Isso é um cumprimento do que diz Mateus 10, que nós acabamos de ler. Há uma palavra aqui nesse texto que parece que nos mostra o porquê desta realidade tão cruel, tão difícil, desta maldade que parece que predomina. Por que existe tanto atrito entre pais e filhos? Por que tanta divisão? Por que o amor esfriou na medida tão assustadora para proporcionar atritos e divisões? Esse texto que foi passado ali, ele dá duas ideias que podem nos fazer entender a razão dessas divisões e atritos. Aqui diz que, no versículo número 6, caminhavam ambos juntos. E no versículo de número 8, seguiam ambos juntos. Eles caminhavam juntos e eles continuavam juntos, apesar das diferenças e dificuldades que aconteciam. Eu me pergunto por que, às vezes, nós somos pais dos de fora, mas não somos pai dos de dentro. Por que temos mais disposição em investir e em auxiliar os de fora do que os de dentro? Se alguém liga à noite querendo a nossa assistência, nós estamos prontos a auxiliar. O senhor pode me levar ao hospital? Agora. O senhor pode fazer isso por mim? De pronto. Mas não temos a mesma disposição para ajudar em casa. Às vezes, de madrugada, a Beth acorda e diz assim: você pode pegar água para mim beber? Água agora? Aí, meia hora depois, alguém diz: o senhor pode me levar ao hospital? Beth, estou saindo para levar fulano ao hospital. O hospital é muito mais longe do que a cozinha da minha casa. Para ir à cozinha da minha casa, eu nem tiro o pijama. Do jeito que eu estou, eu vou. E eu volto. Às vezes, nem acendo uma lâmpada, porque é muito claro, há uma parede enorme de vidro, transparente, e eu nem acendo a luz, para não perder o soninho. Vou dar água para ela, deito e continuo dormindo. Por que eu não tenho a mesma disposição para fazer isso que eu tenho para sair de casa? Porque eu acho que nós não caminhamos juntos como deveria, não seguimos juntos como deveria. Caminhar juntos e seguir juntos é muito mais do que estar juntos.
nos dias dos pais, eu queria pensar um pouquinho nessa relação de Abraão com o seu filho, e do seu filho com ele. Porque esse texto ele é riquíssimo, mas eu queria pensar na complexidade dos relacionamentos, em caminhar juntos e em seguir juntos. Porque uma coisa é caminhar junto quando nós acordamos em tudo. Está acordado, há um acordo. Nós estamos de acordo com o que nós conversamos. Aí nasce um problema. Aí seguir juntos, aí é outra coisa. Quando Isaac disse assim, pai, eu estou vendo aqui a faca, o senhor também trouxe o fogo, mas eu não estou vendo aqui o carneiro. O que o senhor vai fazer? Eu não estou percebendo isso. Imagina a mente do pai, para onde foi os pensamentos daquele pai? Há 3 dias atrás o Senhor apareceu para ele e disse assim, me dá o teu filho, o teu único, aquele a quem você ama. Eu quero esse filho em sacrifício, em holocausto, em um monte que eu vou te mostrar. Caminha 3 dias e me oferece. O que pensa um pai por 3 dias sabendo o que vai acontecer? O que passou na mente dele? Como é que ele diz para a mãe do menino que vai sair? Olha, amanhã nós vamos para o sacrifício. E vai só eu e o Isaac. Isaac, dê um beijinho na mamãe. Um beijo melhor, querido. Aproveita e dê um abraço também. Vai que é o último abraço, né? Vai lá, abraça. Direitinho. Aí eles saem. No meio do caminho, ele deixa, no pé do monte, ele deixa o animal e os seus funcionários. E ele faz uma palavra interessante. Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Caminhavam juntos. É aí que aparece a palavra. Em seguida surge um problema que poderia causar atrito. Pai, cadê o carneiro? Aí ele diz, o Senhor proverá. E diz o texto que eles seguiam juntos, eles continuavam juntos, apesar desta aparente desarmonia de ideias. Seguiam juntos. Por que há tanto atrito? Tanta desarmonia? Eu acho que é porque nós não caminhamos juntos como deveríamos. Eu queria pensar um pouquinho nesse texto aqui, à luz dos nossos relacionamentos, para que, observando ele, nós percebamos o que devemos fazer para que caminhemos juntos e para que continuemos caminhando juntos, apesar das dificuldades e diferenças. Que ele possa impactar a nossa mente acerca do que devemos fazer. Primeira observação que eu vejo aqui, para caminhar juntos requer um esforço, exige um sacrifício, requer uma abnegação extraordinária. E aqui diz das dificuldades enfrentadas entre pai e filho. É lógico que entre qualquer pai e o seu filho haverá uma discrepância muito grande. Haverá uma diferença, dificuldades para eles caminharem juntos. A primeira delas está na idade. Se você observar, aqui Abraão devia ter cerca de 100 anos. E o seu filho, volta de 12 anos. Já tentaram caminhar com alguém com 100 anos? Quando você tem 12? Quem tem 100 anos tem dificuldade de caminhar. Eu vou visitar algumas pessoas idosas e eu percebo a dificuldade que alguém dessa idade tem para se locomover. Observe alguém de 12 anos. Que agilidade! Que força! Que vigor físico! Quando Abraão disse lá no monte, o Senhor me apareceu, meu filho, há 3 dias, e ele me pediu em sacrifício você. Então você é o cordeirinho. O que Isaac poderia dizer? Para cima de Moá? Que isso, pai? Que história é essa? É verdade, filho, um anjo apareceu e me pediu você em holocausto. Esse pai, eu estou descendo. Estou saindo do barco. Você vai ficar sozinho. O senhor nunca vai me acompanhar morro abaixo? O que é isso? Não vai chegar mesmo.
Mas havia uma unidade apesar das dificuldades. Havia uma diferença de idade enorme. Abraão nunca alcançaria Isaac, nunca. Mas eles tinham uma harmonia. Porque a dificuldade não estava apenas na idade. Havia uma dificuldade também no que tange a cultura entre eles. O pai era culto. O filho estava começando ainda. Apesar das diferenças de idade, podemos caminhar juntos. Apesar da diferença de cultura, podemos caminhar juntos. Eu percebo que hoje os nossos filhos têm mais diploma do que nós. O meu pai, ele fez até a terceiro ano do primário. Só. Eu cheguei a começar a faculdade de matemática. Não deu para concluir. O meu filho foi além de mim. O meu neto vai ter 2 faculdades. O meu bisneto vai falar um monte de língua. Porque nós estamos investindo nisso. É essa ou não é essa a realidade? O seu pai chegou aonde você chegou? Em termos de cultura? Oxalá que o seu filho passe de você. Eu desejo que daqui a 10 anos o André toque melhor do que a mãe dele. E a mãe diga, esse menino, Márcio, toca mais do que eu. Que coisa fantástica. Como é que ele consegue? Havia uma diferença de cultura, mas isso não impede que andemos juntos. Você pode ser PhD em qualquer matéria e o seu pai mal assinar o nome, mas isso não impede que vocês caminhem juntos. Mas havia uma outra diferença, havia uma diferença social e financeira. Aqui, o grande Abraão, ele não somente tinha intimidade com Deus a ponto de ser chamado filho de Deus, mas Isaac não. Isaac não aparece mais no cenário. Ele não aparece mais. Havia uma diferença muito grande de idade, uma diferença de cultura, mas havia uma diferença espiritual, financeira e social entre eles. Mesmo assim, é possível caminhar juntos. Mesmo assim. Isso não impede que nós caminhemos juntos. É provável que hajam essas diferenças entre nós aqui e os nossos filhos, entre nós e os nossos pais. Não tão grande de idade como essa daqui. Não creio que tenha alguém aqui com um pai com 100 anos de diferença entre você e ele. Não creio. Mas vai que, se tiver, ainda assim é possível caminhar juntos. Porque as dificuldades elas serão superadas pela unidade. Mas esse texto também fala das facilidades que eles tinham, apesar das diferenças, para caminharem juntos. A primeira dessas facilidades é que eles tinham o mesmo Deus. Ou seja, havia uma comunhão espiritual entre eles. O pai de Abraão era também o pai de Isaac. O Deus provedor de um era também o Deus provedor de outro. Quando Abraão falou, Deus proverá, Isaac sabia que era verdade. Isaac já tinha experiência com esse Deus de Abraão. É o Deus dele, mas também é o Deus do filho. Eu queria que nós entendêssemos que é possível, apesar das diferenças, por conta dessas facilidades, nós caminharmos juntos, pais e filhos. Haverá um momento de atrito, mas nós vamos continuar caminhando juntos. Por quê? Porque temos o mesmo Deus. Mas também, apesar desta comunhão espiritual, havia também uma comunhão física. Eles estavam no mesmo lugar. Tinham o mesmo teto, compartilhavam do mesmo espaço, assim como alguns de nós e os nossos filhos. Um dos momentos mais agradáveis é quando você senta na mesa e dá as mãos e diz assim, vamos orar. Quando o seu neto, o seu filho, nem sabe orar direito e chama Papai do Céu e aprendeu a colocar as mãozinhas assim, e fecha os olhos, e às vezes ele coloca a mão assim, você diz, dá graça, netinho, aí ele coloca assim para ver o que tem, aí ele diz,
Papai do céu, obrigado pelo arroz e o feijão e a farofa também. A unidade, porque temos o mesmo Deus. Esta facilidade de celebrar o Senhor começa assim, de forma simples. E daqui a uns dias, ele pode vir a ser um pastor. Só Deus pode proporcionar a nós momentos como esses. Em Brasília, nós tínhamos um pastor auxiliar que era pai de um presbítero. Lá em casa, ele dizia, sim, senhor, papai. Lá na igreja, o pai dizia, sim, senhor, pastor. Que coisa interessante. Respeito, apesar das diferenças, por quê? Porque havia facilidade, o mesmo Deus. Havia uma comunhão espiritual entre eles por conta do mesmo Deus. Havia uma comunhão física por conta do teto e havia uma comunhão emocional entre eles. Assim, eles caminhavam juntos. Por conta disso, quando surgiu o problema entre Abraão e Isaque, surgiu então as necessidades. 1, 2, 3. Para que eles caminhassem juntos. A Bíblia diz que não é possível caminhar juntos se não houver acordo. Naum que fala isso. Para que eles caminhassem juntos, apesar das diferenças, das dificuldades, e com o estímulo das facilidades que eles tinham, eles caminhavam juntos. E haviam algumas necessidades para que eles continuassem caminhando juntos. A primeira delas era a confiança. Eu não sei se nós entendemos bem esta ideia de confiança entre Abraão e Isaque, porque eu acredito que ele não falou para Sara. Eu acredito. A Bíblia não revela. Querida, o negócio é o seguinte, amanhã de manhã eu vou para um sacrifício e Deus apareceu e pediu para a gente matar Isaque. Então estou indo amanhã obedecer. É provável que hoje alguns pais querem que essa ordem seja atual. Me pede, meu filho, Senhor. Me pede o meu adolescente. O que o Senhor acha de me pedir, o meu filho? Porque eu não suporto mais. Se o Senhor pedir, o Senhor não fecha a boca. Eu faço isso aqui mesmo. Nem caminho 3 dias. Dado as dificuldades que Ele traz sobre mim. Mas naquela época, considerando as diferenças entre eles, ele não falou para a mãe. Porque certamente Sara não iria deixar. Não iria deixar. Ia ligar a 190 e disse, manda internar Abraão. 100 anos, ele está passando do momento de internar. Prende ele. Onde já se viu isso? Nunca aconteceu. O Deus da vida pediu meu filho. O que é isso? Não acontece. Como é que você explicaria uma situação como essa hoje? Graças a Deus nunca mais se repetiu isso. Nem vai se repetir. Era algo entre Deus e o seu amigo Abraão. Entre Abraão e o seu Deus. Tinha que haver confiança entre eles. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Não tenha medo. Papai está aqui. Confiança. É essa a ideia. Então essa primeira necessidade foi suprida. Então eles caminhavam juntos. Mas acima disso havia também entre eles uma amizade muito grande. É imprescindível a amizade para caminharmos juntos. Não só a confiança, mas o amor entre eles. É estranho que alguns dos nossos filhos não são nossos amigos. É estranho que o nosso pai não seja o nosso amigo. É bem verdade que o que filho precisa não é de amigo, é de pai. Pai que seja pai. Que diga, você não vai fazer isso. Por quê? Porque eu sou seu pai. Você não vai fazer isso. Uma voz grossa e uma voz firme para dar direção aos nossos filhos.
Há essa necessidade. Eu lamento que hoje nós estejamos um pouco omisso, fora da realidade paterna que Deus colocou aqui. Uma das razões pelas quais eu pego o filho, as crianças do pai, é porque a tarefa de criar é dele e não das mães. É a eles que Deus vai recorrer. No dia que o Senhor procurar pelo meu filho, ele não vai bater lá em casa e falar, a Beth está aí? Não, ele vai perguntar por mim, eu sou o pai. É dele a responsabilidade. Então, dos pais. A Beth não batia os meninos lá em casa, quem batia era eu. Não é porque ela dizia, quando o seu pai chegar você vai ver. Não. Não era essa a ideia. Mas disciplina é eu que faço. E era uma novela lá em casa isso. Uma novela. Porque eu chamava os meninos e dizia, o que é que você fez, cara? Que isso? Você viu que isso é pecado aqui, ó. E eu levava ele à confissão. E depois eu levava ele para a cama. E ele ficava debruçado sobre a cama assim, ó. Eu batia no lombo dele. Sempre fiz isso. Aí depois eu dizia, vem cá, me dá um abraço agora. Papai ama você. Eu não amo o seu erro, mas você eu continuo amando. Havia uma diferença. Mas a amizade, a confiança, podemos continuar juntos, portanto. Mas hoje nós deixamos essa responsabilidade para outros fazerem. Pais, atentem para isso. Socorram seus filhos. Abraão tinha uma diferença enorme de idade, mas ele entendeu o que Deus esperava isso. Eu queria passar um filme. Ele leva 60 segundos só. Eu queria a atenção de vocês para ele. Por favor. Jutinho, apaga. Ah, apagada já. Pode pôr. É só 60 segundos. Mamãe, sabia que dia vai crescer? Tudo vai ficar diferente. Qualquer coisa que a gente não percebe, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. O tempo está passando. As diferenças existem, mas há facilidades. E nós temos aí uma necessidade de caminhar juntos. A sociedade trabalha para separar você, para tirar o seu filho de casa. As novelas da mídia não agregam, só separam, gente. Abra o seu olho. Aproveita que é dia dos pais. Chama os meninos e abençoa eles. Põe a mão na cabeça dele. E diga para ele ouvir, eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu ministro sobre você graça, cura. Você tem a autoridade de Deus para isso. Deus te fez autoridade
Ore por sua filha quando começar a namorar. Chega para ela e diga assim, olha, cuidado, hein? Vem cá. Abraça e ora, põe a mão ali, abençoa. Pode ser bebê. Ou pode ter 40 anos. Você continua sendo pai. Isso nunca vai mudar. Seu filho pode ser o que for, ele continuará sendo teu filho. Pode casar, mas continua sendo teu filho. Pode morar na Austrália, mas continua sendo teu filho. Seu pai pode não ter os cursos que você tem. Pode falar problema, não tem problema. Pode falar errado, mas é teu pai. É autoridade sobre você. Pode não andar rápido como você, não ter os cursos que você tem, mas é teu pai. Aproveita isso agora, porque o tempo vai passar. Eu não chamo mais ninguém de pai, o meu faleceu. Eu sinto saudades disso. Sinto saudades, nada de nostalgia. Eu sinto saudades. Aproveita que você tem mãe e abraça e pede perdão quando você pecar contra ela, contra ele. E quando seu filho estiver dormindo, vai lá e põe as mãos, faz fisicamente, põe a mão sobre ele e diga, eu te abençoo com a bênção de Deus. É provável que ele tenha esperado isso de você. E todos os dias faça isso. E quando ele casar e for embora, ele vai sentir falta. E é provável que ele ligue para você nas núpcias e dizer, pai, eu vou dormir agora, me abençoa aí. Aí você diz, está abençoado, meu filho. É isso. Vai fazer falta. Acho lindo a casa do Manuel Coutinho. Todo dia, aquele monte de neto, aquele monte de filho estavam lá almoçando com ele. Todo dia. Gente, isso é brilhante. Casa cheia, é brilhante. Carro cheio, é brilhante. Cheiro de ketchup no sofá. Gente, isso é bom. Na minha casa não tem mais isso. Pode cheirar o sofá lá de casa, não tem cheiro de ketchup, nem de mostarda. E eu queria isso. É um silêncio. Eu e a minha esposa só. Coisa boa quando os meninos chegam no Natal, que enche a casa de filho. E vem os genros também. E vem o neto, e aquele barulho lá, que coisa maravilhosa. Ai, caiu o quadro, que coisa boa que o quadro caiu. E derrubaram o vaso, que bom que derrubaram, é joia, isso é bom. É melhor do que não derrubar, que não ter criança para derrubar. Porque o tempo vai passar. Daqui a pouco o ninho está vazio, aproveita enquanto não está. Aí o Abidiel com os netinhos aqui, o que você visse ele hoje, ele e a esposa chorando porque os netos estavam aqui cantando. Aí daqui a pouco, dia 24, vamos para o Canadá. Estão entendendo? Veja esse outro vídeo. Eu quero orar. Esse tem que dar para ler, esse, porque é russo. Eu tenho uma queda por russo. E na tua? E é isso. Dá para ler? Era fluido. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα θα μου πατέρας χωριέται. Τι είναι αυτό? Ένα σκουριέται να πατέρα. Ένα σκουριέται. Σπουργίτη!
είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορεί να πει τόσες φορές είπα, είναι ένας σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος, που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτης ήρθε και κάθισε απέναντι μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Cada vez eu respondia e ele sorria. Quando o pai envelheceu, sentado talvez no mesmo banco, da mesma praça, não o mesmo pássaro, apareceu e ele disse: "O que é isso?" Um pássaro. Na terceira vez, já não queria mais responder. Por que é assim? Será que isso é só um filme? Por que não temos a mesma paciência com os nossos pais que eles tiveram conosco? E se eles não tivessem a paciência conosco, o que seria de nós? Caminhavam ambos juntos, diz o texto. E eles continuavam juntos. Depois que houve um desarranjo, uma desarmonia, um desacerto, seguiam ambos juntos. Quando nós caminhamos juntos, e apesar das diferenças, seguimos juntos, Deus provê o que é necessário. E essa provisão não aconteceu só aqui. Outros textos em que as pessoas caminhavam juntos, Deus entrou com a provisão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus abençoe a sua comunhão em casa. E que você tenha paciência com o seu pai, apesar da diferença. Algumas coisas que você fala, ele não entende. Essas gírias próprias, a gente não entende bem. Coisa como, eu fiquei com fulano. Eu não sei bem o que é isso. Não sei. Até um dia que a minha filha chegou e disse: "Falar com o senhor." Eu disse: "Pois não, isso lá no escritório." Aí eu vi que era coisa séria. Aí eu fui para o escritório e lá ela disse: "Pai, eu fiquei." Assim, o que é isso? Assim, eu fiquei com fulano de tal. Esse, o que é esse ficar? Aí disse: "É o seguinte, nós fomos beber água, a igreja tinha a parte interna, os que conhecem Queiroz sabem disso. Aí eu fui lá beber água, daqui a pouco chegou o irmão. Aí eu bebi água, ele bebeu, ele olhou para minha boca, eu olhei para a boca dele. Estávamos beijando. Nós beijamos e foi bom, eu gostei. Mas eu quero pedir perdão, porque o senhor é o meu pastor. Eu orei por ela. Morreu o assunto ali. Eu sou o pastor e sou o pai dela. Uns 6 anos depois, estávamos lanchando em cima da cama.
Aí surgiu esse assunto de ficar, não ficar. Aí ela falou assim, eu fiquei com o Felipe, eu fiquei com o irmão da igreja. Desculpa, me perdoe. Fiquei com o irmão da igreja. Aí a Beth cresceu os olhos, assim, como você ficou? Assim, eu fiquei. E o pai sabe disso. Jogou o abacaxi para cima de mim. Aquele espanto assim, como quem é pego no roubo. Aí a Beth, você sabia e não me falou? E assim, eu não sabia disso. Como não sabia? Eu falei para o senhor. Assim, se ela falou, não falou. Assim, ela falou com o pastor. Ela falou foi com o pastor, não foi com o pai. E foi lá no escritório. E o assunto do escritório sabe que fica lá, não vem para cá. Mesmo envolvendo a sua filha, não vem para cá. Quase que eu não consegui sair, bateu na trave. O melhor lugar do mundo é a sua casa. O melhor lugar do mundo. A sua mesa, o seu sofá, a sua cama. Eu sei que os que viajam para longe ficam em hotéis de 5 estrelas, aquelas coisas maravilhosas, mas não tem nenhum lugar como a sua cama. O cheiro do seu travesseiro é o melhor cheiro do mundo. Aproveita isso. Ontem eu aprendi a andar. Daqui a pouco eu não vou mais conseguir andar. Mas tem 2 meninos que eu espero que tenham paciência comigo. E que eles me ajudem a caminhar com 3 pernas. Até o dia em que eu não caminhe mais. E quando eu perguntar o que é aquilo, eles digam, é um pássaro. Eu vou repetir, o que é aquilo? Eles digam, é um pássaro. E o que é aquilo? Eles digam, é um pássaro. Como eu tive paciência com eles, eu quero que eles tenham comigo. Eu não tive paciência com eles para que eles estivessem comigo. Não. Eu tive paciência com eles porque eu sou o pai deles, ué. Não tenho nenhuma garantia que eles vão viver depois de mim ou antes de mim, não tenho nenhuma. Mas eu os criei conforme Deus me ensinou. Deus abençoe a sua casa e abençoe a sua família. E que torne o ambiente de casa um ambiente de harmonia, de paz, onde haja perdão, onde haja alegria, onde caminhamos juntos e continuemos caminhando juntos, apesar das diferenças, quer sejam de idade, quer sejam de posição cultural, ou financeira ou espiritual. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, toda essa vida começou num jardim, com família. E um dia o Senhor vai levar tudo para o jardim de novo. Família de novo. Uma grande família, onde o Senhor é o Pai e todos somos irmãos. E o Senhor vai restaurar a vida outra vez. Temos saudades daquele jardim, daquela santidade, daquela comunhão. Temos saudades da casa do Pai, onde há pão com fartura. Leva-nos de volta a isso. E enquanto não chegamos nesta casa, que a casa terrena seja um reflexo do que será no céu, onde reina o perdão, a alegria, a harmonia, onde a paz se estabelece, onde o interesse de um é o interesse do outro, onde a alegria de um é a alegria do outro, onde a tristeza de um é a tristeza do outro, e que esta comunhão seja trazida para a igreja e que nós possamos viver aqui uma extensão da graça bendita vivida em casa, e que em casa possamos viver a graça bendita espiritual que é vista aqui. E casa, igreja e casa sejam uma a continuação da outra, para a glória do teu nome, para a alegria dos homens e para fortalecimento do reino do Senhor
entre nós. Em nome de Jesus. Amém.